Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre consequências da soberba que levam até a pessoa a perder o temor a Deus. Eu quero tomar como base aqui o texto de 2 Crônicas, no capítulo 26, que fala sobre o rei Uzias, um dos bons, considerado bom rei em Judá. Em Israel praticamente não houve nenhum rei bom. Ele era dos poucos considerado bom e reinou por 52 anos, um longo período em relação aos demais. A maior parte dos reis reinava por pouco tempo, inclusive o Jotão, um rei muito bom, filho do Uzias, reinou só por 16 anos. Começou com 25, reinou 16, morreu com 41 anos de idade. Isso era comum. O padrão, o perfil típico do rei em Israel e em Judá é mais ou menos esse do Jotão. Já o Uzias, que começou com 16 anos, reinou 52 anos, teve um período muito longo, maior do que ele, só mesmo Manassés, com 55 anos. Mas o Uzias foi um bom rei. Ele começou bem e tomou boas medidas e foi muito correto, fiel a Deus. A Bíblia diz que ele se propôs a buscar a Deus nos dias do Zacarias, o sacerdote, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Isto era para acontecer sempre na antiga aliança, uma relação direta. Busca a Deus e prosperará. Busca a Deus e terá bênçãos muitas do Senhor, longevidade, saúde, paz, vitória sobre os inimigos, muitos filhos e descendentes. Busque a Deus e você terá todas as bênçãos de Deus aqui na terra. A antiga aliança, o Antigo Testamento dizia assim. Eu sempre lembro que não é a mesma coisa nos dias de hoje. Não adianta você querer tomar os textos do Antigo Testamento e aplicar para nós na era da graça. Bem, eu estou sendo fiel a Deus, buscando a Deus, e não falta reunião da igreja, dou o dízimo, então Deus vai me abençoar, eu vou prosperar, vou ficar rico, etc, etc. Não, pelo contrário, pode ser que você sofra mais por causa disto. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,12, todo aquele que quiser ser fiel a Deus e viver piedosamente será perseguido. Então, não vai ser abençoado, vai ser perseguido. Não, mas a perseguição é uma bênção também. E bênção você terá de Deus, a paz no coração, o agrado do Senhor, vai ajuntar tesouros no céu, mas aqui na terra isso não garante que você será próspero segundo os padrões do mundo. Há muitas igrejas pregando isso erradamente. Nós somos fiéis a Deus para juntar tesouros no céu, pelo nosso galardão, para levarmos pessoas ao Senhor. Nós somos fiéis a Deus por amor a Deus e gratidão pelo que Ele já fez, não pelo interesse naquilo que Deus vai nos dar. Você entende isto? Nós somos fiéis a Deus não para melhorar de vida aqui na terra, para termos mais bênçãos materiais. Nós somos fiéis a Deus por amor a Ele, gratidão pelo que Ele já nos fez e sabendo que a recompensa é só lá na eternidade depois que Jesus voltar. Aqui na terra você pode até sofrer mais pelo fato de ser fiel. Quando você é fiel a Deus, você sofre mais aqui na terra, não é o contrário. Há pessoas que estão buscando a Deus pelo contrário.
na antiga aliança, porque querem ser abençoadas aqui na terra, mas isto não é para ser assim. Aqui não é ninho para o servo de Deus. Aqui não é lugar de descanso, não é o nosso destino final. Não é para a gente melhorar de vida aqui na terra, é para ajuntarmos tesouro no céu. É bom a gente sempre ter isso em mente. Mas na antiga aliança era assim, e nós tomamos isso como algo que precisa ser interpretado para nós à luz do Novo Testamento. O rei Uzias foi fiel a Deus. Enquanto ele se propôs a buscar a Deus, ele tinha um conselheiro, um mentor espiritual, o profeta Zacarias, o sacerdote que era profeta também. Ele prosperou. Por onde ele ia, Deus o abençoava. As guerras que ele fazia, Deus dava vitórias. E ele se tornou extremamente forte. Era consequência da fidelidade a Deus na antiga aliança. Ele edificou torres no deserto para vigiar o inimigo e proteger as populações daquela região. Ele tinha muito gado. A Bíblia diz que ele era amigo da agricultura. Ele investia na agricultura, principalmente em fazer reservatórios de água, açudes, para guardar água para usar na agricultura. Ele conseguiu juntar um exército muito poderoso e fabricou máquinas de guerra, invenção de homens peritos. Ele se desenvolveu nessa área também. A sua fama chegou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. O que eu quero falar é a partir daí. Na antiga aliança isso era normal. Qualquer um que buscava a Deus tinha o mesmo desfecho, a bênção material de Deus na sua vida. Mas o problema é quando a pessoa se torna forte, porque ainda é um ser humano. Ele se torna forte, poderoso, famoso, importante, rico. Isto é um problema. O cristão não deve buscar ser rico. Um cristão não deve buscar ser o número 1 da sua carreira. Ele não deve buscar a fama, o sucesso aqui na terra. Isto é armadilha. O sucesso que o mundo dá é armadilha para o cristão. Quando ele se torna forte, importante, viraliza na internet, quando ele se torna famoso, isto é um perigo, é uma armadilha para o cristão. E então eu quero focalizar a partir daqui o versículo 16. Havendo-se já fortificado o rei Uzias, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele perdeu a noção. Ele era o rei, forte, poderoso, abençoado por Deus, então ele podia tudo. Entrou no templo, lá dentro, onde só sacerdote podia entrar. E, para começar, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei e mandaram que ele saísse de lá, porque estava cometendo um sacrilégio, estava cometendo um pecado grave contra Deus. E, no entanto, não precisou nem que os sacerdotes colocassem em prática isso, porque ele mesmo, o rei, na atitude dele, se indignou contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes naquele mesmo instante. Deus agiu instantaneamente para punir com enfermidade, e uma enfermidade séria, aquele rei
que tinha perdido o temor a Deus e, por causa da soberba, ele cometeu aquele pecado de perder o respeito a Deus, a santidade da casa de Deus e fazer o que não lhe era cabível fazer. Ele resolveu entrar no santuário para queimar incenso e perdeu o respeito a Deus. Esse tipo de pecado é muito cometido em nossos dias. Há líderes e pastores que se sentem os tais. A igreja dele é tão grande, ele é tão bem sucedido que ele pode ser o tesoureiro, a tesouraria da igreja pode ser o bolso dele, ele faz e acontece, ele tira quem ele quer da igreja, ele põe e nomeia quem ele quer. Eu já ouvi muitos dizerem assim: eu levantei fulano como obreiro, eu levantei pastores aqui. Eu fico pensando, que falta de temor a Deus ele levantou. Nós entendemos que o dono da obra é Deus. O Senhor Jesus é quem chama ministros. Está escrito em Efésios, no capítulo 4, não somos nós. Por mais forte espiritualmente ou abençoado que eu seja, a mim não é dado esse direito de consagrar quem eu quero para ser pastor. Não é assim. Nós reconhecemos aquele que Deus levanta, reconhecemos pelas qualificações, pelos frutos da vida daquela pessoa e pelos resultados do trabalho dela. Qualquer obreiro primeiro é colocado em experiência. Pastor fulano, ele é um pastor em experiência, até que seja aprovado para ser reconhecido naquela função. E assim, qualquer outro obreiro. O fato de ele ter o privilégio de exercer um trabalho, um ministério, é uma concessão que nós reconhecemos da parte de Deus, mas o ser aprovado é outra coisa. Então é assim, no nosso entendimento, nós não temos, nenhum de nós, por maior, mais importante que seja, e alguns se acham bispos primeiro e depois apóstolos, para terem o direito de fazerem isso. Eu acho que isso aí é um abuso muito grande de autoridade, algo que se assemelha ao que o rei Uzias fez. Você pode observar, e com tristeza vai observar, que esses tais obreiros que se sentem abençoados, progrediram, seu trabalho cresceu muito, a sua igreja se expandiu, cresceu, eles são os tais, se sentem no direito de consagrar quem eles querem. Isso daí foi o que o Jeroboão fez, quando se apartou de Judá na divisão com o Roboão, depois que o Salomão morreu. Isto é o que o rei Uzias quis fazer, ele se sentiu no direito de fazer isso ou aquilo na obra de Deus, porque ele era forte, afinal, ele era abençoado por Deus. Pois é, nós temos que ter a humildade e o temor a Deus. Se Deus abençoa você, não significa que você pode tudo ou que você pode ir além do que Deus lhe concedeu. Eu já tive uma experiência assim muito interessante. Deus me deu o ministério de lidar com jovens e eu quis também organizar o trabalho de crianças. E então eu queria fazer também um trabalho de crianças e foi um fracasso completo. Deus não me tinha dado aquele ministério com crianças. Eu gostava muito de lidar com crianças. Mas não foi o ministério que Deus me deu. O ministério que Deus tinha me dado naquela época era com os jovens e esse trabalho expandiu, prosperou, Deus abençoou, muitos frutos, mas não com crianças. O fato de eu ser abençoado no ministério com jovens não me deu a qualificação para fazer trabalho com crianças. É preciso a gente entender a nossa limitação. Deus deu o ministério de líder de uma célula, de cuidar de vidas, faça isso com amor e dedicação. Mas não pense que isso lhe qualifica para ser grande em outras áreas da igreja. Cada um precisa ter o seu limite e respeitar esse limite dado por Deus. O apóstolo Paulo disse: eu estou respeitando meu limite. Deus me deu os gentios
e não os judeus. Então eu sei do meu limite, eu não estou indo para os judeus, eu sou apóstolo dos gentios. Cada um precisa saber o seu limite. O temor a Deus é muito importante. Minha irmã, não queira ser mais do que Deus lhe concedeu. Meu irmão, não ponha o pé lá na frente de onde você quer, mas onde Deus não lhe mandou. Cuidado. A soberba precede a queda. O se sentir grande é um problema sério. Eu tenho pena dos que são grandes. Por exemplo, um grande cantor famoso, eu tenho pena dele. Por isso Deus levou o irmão Lázaro, um homem de Deus, um santo, mas ele já estava fora das funções dele, cumpriu a missão dele na área da música, revolucionou no Brasil, ele deixou um legado maravilhoso, mas tinha que ir embora. Deus o levou para ele não pecar na política e não errar fora do chamado dele. É um homem de Deus que Deus o levou para que ele não extrapolasse o chamado de Deus. Dentro do chamado ele foi inigualável, um homem de Deus na música, nos louvores ao Senhor. Deus quer exortar cada um. Cuidado quando você quer ser grande. Quando alguém se torna grande no dinheiro, um grande empresário, ele quer mandar na igreja, ele faz a igreja para ele quer pôr um pastor dele, porque ele tem dinheiro, ele que manda na igreja. Ai, ai, ai. Como é triste a gente ver isso. Só porque ele se tornou um grande empresário, tem dinheiro, ele acha que ele tem direito de fazer igreja para ele. Eu tenho pena de todos os que são grandes. Eu tenho pena das mulheres que são bonitas demais, porque dificilmente elas vão ser espirituais. Você já observou isso? É uma bênção a gente ser pequeno, ser humilde, um grande advogado. Meu irmão, seja um pequeno advogado, mas fiel e obediente a Deus, ganhando almas para Jesus. É melhor do que ser um grande advogado e tropeçar na soberba. Assim, em qualquer área, grande pastor. O que é grande pastor? É um que lidera multidões pela astúcia, esperteza. Ele conseguiu ajuntar muitos trabalhos e se tornou chefe deles todos. Isso é uma armadilha do diabo. Pense na vida espiritual, no exemplo de santidade de todos esses que são grandes. Você vai ficar decepcionado. O próprio Deus está fazendo com que eles caiam. Portanto, não queira ser como Uzias. O fim dele foi triste. A lepra, e depois morreu leproso, porque ele não se arrependeu daquilo. Não queira extrapolar os limites que Deus lhe deu. Seja fiel dentro do que Deus lhe deu. Não queira sair fora, ultrapassar, ir além dos limites que Deus lhe deu. Entenda isso, meu irmão. Seja feliz fazendo bem e cada vez melhor aquilo que Deus lhe deu para fazer. Seja totalmente fiel no pouco. Não queira, por causa disso, o muito aqui na terra. Entenda esta lição que Deus nos traz em cima da história do rei Uzias, meu irmão, minha irmã.